Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Isaac, eu sou concurseiro como você. Vamos dar continuidade então à nossa consideração sobre os artigos do Código Processual Penal, tá? Lembrando que esses vídeos, o objetivo deles não é exemplificar hipoteticamente, mas sim fazer um comentário simplificado, né? Comentar sobre os artigos para facilitar o entendimento, beleza pessoal? E agora a gente vai continuar o próximo tema, que é do acusado e seu defensor, tá? E a gente vai abranger os artigos 261 até o artigo 267 e começar o tema dos funcionários da Justiça, que é o artigo 274, que é só um artigo só, beleza? E aí a gente encerra esse vídeo aí. Então vamos lá. Vamos começar a consideração aqui dos artigos. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então é o seguinte, pessoal, esse artigo aqui tem até um parágrafo único, o parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. O que nós entendemos aqui nesse artigo aqui? É o seguinte, uma pessoa está sendo acusada, foi marcada uma audiência, né? Essa pessoa ela vai ter uma audiência que vai começar o processo dela, onde ela vai ser julgada. O juiz ele não pode começar uma audiência sem a presença do acusado, mesmo que ele estiver foragido, entendeu? Então, vai ter que encontrar o acusado. Aqui deixou bem claro, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem um defensor, né? Então, por exemplo, o juiz não pode abrir uma sessão para julgar uma pessoa se ele não tiver um defensor ali, representando ele. Na realidade, assim, pelo que eu entendi, assim, mesmo que o acusado ou foragido não esteja, que o acusado não esteja presente, ou ele estando foragido, pelo que eu entendi, precisa-se, para abrir a audiência, precisa que o defensor esteja lá presente, mesmo que o acusado não esteja lá. Ou estiver foragido, ele é o acusado, já foi determinado que ele é o acusado, foi feita a citação, o mandado judicial, ele teria que comparecer e aí não comparece, foge, enfim. O processo vai continuar, porém, ele só não é executado se o acusado tiver sem um defensor. Ele precisa de um defensor estando lá. Aqui está dizendo isso. Agora aqui no parágrafo único, fala o seguinte, se caso não tiver um defensor, então o Ministério Público, o juiz, né, vai determinar um defensor público, tá? Vai determinar um defensor público, né, ou dativo, né? Na verdade é o seguinte, dativo significa nomeado, foi nomeado pelo juiz. E vai ser feito isso através de manifestação documentada, ou seja, fundamentada, quer dizer, ou seja, todos os parâmetros e as exigências legais têm que ser cumpridas para escolher um defensor para atender aquele acusado ali. Então vai ter que seguir a lei. Tem várias cláusulas, tem várias regras e procedimentos dentro da lei que determina como que se deve escolher um defensor para um determinado acusado. Tá? O juiz determina lá que vai escolher um defensor, então tem uns procedimentos que precisa atender para que essa pessoa, que é um advogado, possa defender aquele acusado que foi nomeado pelo juiz. Então, aqui está dizendo bem claro que esse passo do juiz tem que ser com base fundamentada. Não pode ser assim de qualquer jeito, o juiz fala assim, olha, vamos precisar escolher um advogado. Cadê o advogado de defesa desse acusado? Não veio? Então a gente vai ter que providenciar um, porque a gente não pode julgar sem ter um defensor. Mesmo que o acusado estando presente, eu preciso de um defensor. E quem vai ser? Aí o juiz vai lá e cata um lá da esquina lá. Não pode, ele tem que ter fundamento, ele tem que se basear nos procedimentos legais para determinar um defensor público para defender o acusado que está foragido ou não compareceu. Beleza, pessoal? Então aqui, esse artigo é basicamente isso. Só ficar ligado, pessoal, deixou bem claro aqui, ó, nenhum acusado, mesmo foragido ou ausente, será processado ou julgado sem o defensor. Então não esqueçam disso daí, beleza? Artigo 262.
ao acusado menor, dá-se-á curador. Talvez exista uma confusão aqui, pessoal. Curador. É o curador que vai defender o acusado menor? Pelo que eu estudei, não. O curador, na realidade, é uma pessoa que vai ter a responsabilidade de cuidar desse menor, né? Talvez é um menor que é usuário de droga, às vezes uma pessoa que tem um pouco de deficiência mental, qualquer coisa assim, foi lesado o cérebro dele, tá? Ele não tem mais capacidade intelectual direito, enfim, ele é de menor, tá? Então, se ele não tiver um curador próprio ali, por exemplo, um pai, uma mãe, alguém que vai estar junto com ele para defender ele ali, para estar acompanhando ele, representando esse jovem, então o juiz vai nomear um curador, que também vai cuidar dele, entendeu? E aí é tudo, cuidar das contas, da conta bancária do jovem, alimentá-lo, é como se é uma pessoa responsável por aquele jovem. Geralmente é alguém da família, tá? Mas se caso não tiver, o juiz vai providenciar uma pessoa para poder ele ser tipo uma representação desse jovem durante um tribunal. Mesmo com esse curador, precisa-se também do advogado de defesa do jovem, né? Vai ter que ter o defensor. Então o curador não substitui o defensor. O defensor é o advogado que vai estar intermediando entre o juiz. E o advogado de defesa vai conversar, no caso, com o curador, entendeu? Então o jovem, mesmo que ele manifeste alguma opinião, alguma coisa, ele passa para o curador, e o curador que vai estar ali conversando com o advogado, para o advogado levar para o juiz, entendeu? Então, pelo que dá a entender aqui, o menor, ele não pode responder pelos próprios atos ali. Tem que ter o curador que vai estar representando ele perante os adultos, né? Que é o advogado, o juiz ali da defesa e tudo mais. Beleza? Então, é só isso aí. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvando o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Aí tem um parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Pessoal, aqui é o seguinte. Vamos imaginar, agora vamos falar de uma pessoa, um adulto, tá? O adulto foi lá, foi oficialmente declarado acusado, né? O réu lá é o acusado. E vai abrir então uma sessão ali, vai abrir audiência e já vai ter um defensor para ajudar ele ali a se defender durante o tribunal, beleza? Se esse acusado, ele é um advogado, ele tem capacidade, ele, sei lá, ele está inscrito na OAB, ele tem todas as condições legais que o habilite como advogado e como defensor, então ele mesmo ele pode se autodefender, que é o chamado autodefesa, entendeu? Porque a defesa técnica é quando você tem alguém que vai te defender. Você é o acusado, vai ter alguém que vai te defender, que é um advogado registrado lá na OAB, tudo certinho. Se você não tem um advogado e você tem essa capacidade, você também é um advogado, você sabe se defender, legalmente você tem tudo que um advogado teria para se defender. Então você sozinho você pode se defender perante o juiz. Não obrigatoriamente precisa de um outro advogado. Se você é advogado e você consegue se defender, você pode ali também fazer sua autodefesa, não precisando de um advogado. Beleza? Pelo que eu entendi, é isso aqui. E se caso você não tiver um advogado, então, e você também não sabe se defender, então o juiz vai nomear um defensor para você, tá? Se caso você for pobre, você é o acusado, você é pobre, você está livre de pagar os honorários. Mas se você tiver condições financeiras e o juiz sabe disso, sei lá, ele tem acesso ao seu imposto de renda ou qualquer coisa assim, ele sabe que você tem condições, então você será obrigado a pagar os honorários desse advogado que foi indicado pelo juiz. Basicamente é isso. Beleza? Tranquilo. Artigo 264. Ó. Salvo por motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados,
sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Aqui, pessoal, pelo que eu entendi, aqui é o seguinte. Essa multa aqui de 100 a 500 mil réis, eu acho, minha opinião, que esse texto aqui está desatualizado, tá? Que eu acho que isso aqui é uma moeda antiga e não foi corrigido. Ou eles vão fazer uma conversão desse valor aqui. Então, se você pegar essa multa de 100 a 500 réis, no caso aqui do advogado, que pegar essa multa, então vai ser convertido na moeda local. Tá? Mas, enfim, isso aí não é tão importante. O importante é saber que a pessoa recebe multa. Quem recebe multa? O advogado e solicitadores. Eles serão obrigados a ajudar, que patrocinar é ajudar. Eles são obrigados a ajudar os acusados, quando eles forem nomeados pelo juiz. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar a seguinte situação. O acusado, ele não tem nenhum defensor, ele também não consegue fazer autodefesa. Então o juiz vai nomear um advogado. Então o juiz vai lá, dá uma olhada lá na lista de advogados que está cadastrado na OAB, pega aqueles que estão ali próximo da comarca, que está ali, reside ali na comarca, e vai lá e nomeia, olha, você é advogado, tal, você está com o número tal da OAB, é você. Você foi indicado, você foi nomeado para defender tal acusado. Se o advogado que recebeu essa nomeação se recusar a patrocinar ou ajudar o acusado, aqui deixou claro que ele vai ser penalizado com multa, desse valor que eu citei aqui. Aí só tem uma exceção, salvo se o motivo for relevante. Ou seja, o advogado, ele não quer participar, ele não quer ajudar, não porque ele não gostaria, mas porque existe um motivo relevante que não citou aqui. Mas o juiz vai avaliar o caso desse advogado que recusou, que não aceitou essa nomeação. E aí, se o juiz acatar esse motivo justificável, esse motivo relevante, então ele fica isento de multa e o juiz vai escolher um outro advogado para defender aquele acusado. Tá? Mas só se for um motivo relevante. E quem vai determinar isso vai ser o juiz. Beleza? Se caso não for relevante e ele não for ajudar o acusado, então ele vai sofrer essa penalidade de multa, tá? Dessa multa aqui, e depois ele pode até sofrer alguma outra penalidade, dependendo da situação. Que é o que a gente vai falar agora no 265. Ó. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, tá? Comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Então é o seguinte, vamos lá, no caso lá, o juiz, o advogado aceitou a nomeação, ele é o advogado daquela pessoa ali, tá? Ou então é um advogado escolhido pelo próprio acusado. Enfim, é o defensor. Tá lá, ele já é o defensor daquele acusado. Independente se é nomeado ou não. Agora, se ele abandonar o processo, sei lá, dá uma louca no advogado, quer saber, não vou mais defender esse cara aí, ele não fala a verdade e abandona o processo. Se ele fizer isso sem um motivo imperioso, ou seja, tem que ser um motivo imperioso. De repente, sei lá, vamos fazer de conta um exemplo hipotético. Morre o parente dele, morre o pai do advogado, e ele não tem mais cabeça para cuidar do caso, ele vai ter que ir no enterro do pai dele, e a cabeça dele agora não tem mais condições de cuidar daquele caso, e ele não tem mais como continuar. Pode ser um motivo imperioso isso, e o juiz aceita, e ele pode deixar o caso. Mas se não for um motivo imperioso, ou seja, um motivo muito relevante, e comunicado previamente ao juiz, o advogado está sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos. Então, pessoal, é uma multa pesada. Vamos imaginar que o salário mínimo seja R$1.000. Eu sei que acho que é 800 e pouco, 900, mas vamos pôr 1.000 aí para arredondar. Se o cara pegar uma multa de 100 salários mínimos, é quanto?
100 mil reais, né? Se for 1.000 vezes 100 vai dar 100 mil reais. Ou, no mínimo, 10 vezes 1.000, 10 mil reais. Então, é uma multa pesada. Então, tem que pensar bem antes de decidir abandonar o processo. Aí ainda falou que sem prejuízo às demais sanções cabíveis. Como assim? Nós já vimos em outras leis que, dependendo da situação, sei lá, de repente ele fez o abandono de tal forma que prejudicou o Estado, prejudicou o réu. Enfim, se caber ali mais alguma coisa, alguma sanção a mais, ou às vezes até criminal, não sei, ele está sujeito também a sofrer outras demais sanções, entendeu? Não só essa multa, ele pode sofrer umas outras sanções, ele pode ser até indiciado por alguma coisa, dependendo do dano que ele causou por esse abandono. De repente prejudicou a vítima estava numa situação crítica, ele não podia abandonar, ele abandona e prejudicou, sei lá, danos morais, enfim, ele vai ser penalizado alguma coisa a mais, mas não fala aqui os detalhes, mas está sujeito a outras penalidades aí, tá bom? Continuando, parágrafo 1. A audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então aí está tranquilo, né? Se ele se justificar e ele não puder comparecer, a audiência vai ser adiada. Como nós vimos, pessoal, isso aqui está em harmonia logo no artigo 261. Por quê? Lá fala, nenhum acusado, ainda que ausente, será processado ou julgado sem defensor. Então, se eles aceitam aqui que o cara vai ser julgado, o acusado vai ser julgado sem defensor, entra em contradição com a lei 261. Então, não dá. Então, é só reforçando aqui que se por acaso o defensor não puder comparecer, a audiência vai ter que ser adiada. Não tem jeito. Porque senão vai ferir lá o artigo 261, beleza? Parágrafo 2. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. O que a gente entende aqui? É o seguinte: se não tiver um defensor, mesmo que o acusado não estando presente, sem o defensor não pode ter processo em andamento, não pode dar início a um processo, a um julgamento sem estar presente o defensor do acusado, mesmo que ele não esteja, mas o defensor tem que estar lá, beleza? Então é o seguinte, tá tudo certinho, já sabe quem é o defensor, foi marcada a audiência, o defensor tem que estar presente. Se, por acaso, se até a audiência o defensor não justificou, se ele justificou tudo bonitinho para não poder comparecer, a audiência ela é adiada, tranquilo. Agora, chegou o momento da audiência, da abertura, e aí o advogado de defesa não compareceu, a defesa não compareceu. Então, aí no caso, deixou bem claro aqui, que o juiz ele não vai cancelar, ele nem vai adiar processo nenhum, tá? Ele não vai adiar nem cancelar nada, ele vai continuar. Por quê? Porque é a obrigação do defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Então, se ele não vai comparecer ou por algum motivo, ele tem que documentar tudo, provar, falar com antecedência com o juiz, tudo certinho para que essa audiência seja adiada. Se ele não fizer isso e deixar por conta, e chegou a data da abertura da audiência, cadê o defensor? Não compareceu? O juiz não vai cancelar a audiência, vai manter a audiência, só que aí no caso, como já está no artigo 261 que não pode ficar sem o defensor, o juiz vai nomear então o defensor público ali e a audiência seguirá. Nem que for de forma provisória só por causa do efeito ali no momento, mas vai ter audiência, não vai deixar de ter audiência, entendeu? Então, essa situação prejudica o acusado. Porque ele já tinha todo o esquema com o defensor, estava pagando já os honorários do defensor, tudo certinho, de repente o cara vai lá, um meio responsável, o advogado, e não vai. Aí o juiz vai procurar um outro defensor e o cara vai ter que ajudar ele de última hora, entendeu? E aquele que ele pagou lá vai comer o dinheiro dele, né? Porque ele pagou e não foi, né? Então, assim, quem perde é o pessoal, é a parte
que está sendo acusada, né? É o acusado que vai perder numa situação dessa. Então, o ideal é evitar, né? Se o advogado não vai poder estar presente, ele tem que fazer todos os trâmites para ele adiar a audiência e não simplesmente abandonar, porque o juiz ele vai continuar e vai determinar um advogado de substituto ali, vai nomear um defensor público, entendeu? E aí o negócio vai prosseguir. Nem que depois o acusado, não, agora eu quero de volta o meu advogado. Tudo bem, ele pode, porque aqui deixa bem claro na lei que o acusado ele tem todo o direito, né, de fazer isso. Bom, vamos continuar agora. Artigo 266, né? Nós falamos sobre isso, sobre o 265 e 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então, por exemplo, aqui pelo que eu entendi é o seguinte, constituição de defensor, ou seja, definir um advogado de defesa, não depende de instrumento de mandato, ou seja, é de livre escolha. Se o acusado, por ocasião do interrogatório, indicar um outro advogado, um outro defensor, aqui está dizendo que ele pode fazer isso. Ó. A constituição de defensor independe de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então não precisa ter toda uma formalidade para indicar um novo defensor. Se ele quiser mudar, aqui deixa claro que ele pode fazer isso. Tá? E no artigo 267, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então aqui no 267 eu estou reforçando o que está no artigo 252, que não pode os defensores ser parentes do juiz. Então, por exemplo, esse advogado que vai cuidar do caso daquele advogado ou daquele acusado, não pode ser parente do juiz. Então, se enquadra na mesma situação do artigo 252, que são todas aquelas cláusulas lá, todas aquelas descrições lá e proibições e impedimentos lá. Beleza? Bom, então fechou aqui, pessoal, da parte de acusado e de seu defensor, certo? E agora, vamos falar rapidinho aqui dos funcionários da justiça. Só tem um artigo só que está falando aqui, né, de acordo com o edital lá do escrevente técnico judiciário, só tem esse artigo aqui. E aqui diz, o artigo 274, as prescrições sobre suspeição dos juízes estende-se aos serventuários e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Bom, funcionários da justiça. Bom, aqui salientou duas classes, né? Serventuários e funcionários da justiça. Pelo que eu entendi, os funcionários da justiça são funcionários públicos efetivos. E os serventuários são funcionários públicos contratados de forma temporária. Nesse momento, eles são funcionários públicos também. Eles estão dentro do que a lei estabelece para funcionário público. Mas eles são, assim, temporários, provisórios, né? São pessoas que foram contratadas ali para ajudar ali no tribunal, ali, eu não sei quais são as definições deles, os cargos deles, mas que eles são contratados de forma temporária, eles são de forma assim, provisória, não é permanente. Já os funcionários da justiça não, é permanente, certo? Então é o seguinte, para eles, tanto para os serventuários como para os funcionários da justiça, no que for aplicável, eles também estão sob as prescrições ou sob aqueles procedimentos de suspeição, ou seja, aqueles itens que a pessoa se torna suspeita e aí ela não pode participar, né, ali de toda aquela audiência, ali, de todo aquele julgamento, daquele processo. Então esses funcionários, eles estão sob a mesma prescrição. Então eles não podem ter parente, é sobre amigo íntimo, não é? Lembra que a gente comentou lá? Não pode ser amigo íntimo, devedor, credor, que é inimigo capital. Se tiver qualquer coisa que é suspeito esses funcionários em relação ali ao julgo, que tem alguma coisa ali relacionada às partes, esses funcionários também não podem participar desse processo. Então, pessoal, basicamente é isso daí. A gente terminou essa parte desse vídeo de hoje. E na semana que vem não, no próximo vídeo, né? Semana que vem não, amanhã, né, no caso. Eu vou tentar fazer o outro vídeo amanhã. E nós vamos começar
falar sobre das citações e intimações. Qual que é a diferença de um e do outro e quais são os itens que tem que ter nesses documentos aí, tá? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Então se você gostou, deixe seu joinha aí. Se você quer saber mais sobre essa parte que nós vamos conversar depois, no próximo vídeo, faça sua inscrição, porque aí vocês vão ser notificados quando eu fizer o vídeo, o Google vai estar informando para vocês. Beleza? Porque às vezes eu lanço o vídeo e vocês demoram para olhar e aí perde tempo, né? Então, você sendo notificado, já vai saber que o vídeo está pronto naquele momento e você já pode usar, beleza? E aí, se você gostou, deixe seu joinha aí, não esquece que ajuda o canal. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso aí que eu falei para vocês, beleza? Então, bons estudos para vocês aí, abraço, até o próximo vídeo.